Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia a todos os usuários do Sistema Factory. Eu sou o Paulo, sou coordenador de implantação aqui na Squad Group. Eu cuido da implantação do Sistema Factory. Vamos dar início então ao nosso webinar de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a integração entre o Sistema 100 e o Sistema Factory. Basicamente, nós vamos abordar somente o tema de integração. Nesse webinar de hoje, nós vamos verificar qual é a forma correta que você deve fazer essa integração, ok? Bom, hoje nós temos aqui alguns participantes que são clientes do Sistema Factory e alguns que não são, que estão participando do webinar para aprender como que funciona o sistema. Quero agradecer desde já a cada um que se disponibilizou em participar hoje aqui, numa sexta-feira, 9 horas da manhã. Isso mostra o interesse de vocês e nós ficamos muito felizes de poder participar desse crescimento profissional de vocês também. Para nós aqui da Squad Group é um desafio também fazer o webinar, e nós estamos fazendo com muito empenho, com muito carinho. Estamos aqui agora com uma estrutura nova para proporcionar a todos os nossos clientes um bom aprendizado, bons treinamentos, ok? Como tem pessoas novas, eu vou explicar rapidamente como que funciona aqui a tela do webinar. Se vocês estiverem me ouvindo bem, vendo a tela com o logo da Squad Group e vendo a nossa webcam, aí no seu canto direito tem uma mãozinha e nessa mãozinha tem uma flecha verde. Se você estiver nos ouvindo, vendo a tela, clique nessa mãozinha por gentileza, para a gente saber aqui desse outro lado que vocês estão ouvindo bem e estão visualizando a tela, ok? O pessoal está se manifestando. Certo. A grande maioria já, quase 100% já está ok. Obrigado, pessoal. Aí na sua tela também, no canto direito, tem uma caixinha chamada perguntas. Então, caso durante o webinar você queira fazer uma pergunta, sinta-se à vontade em fazer a sua pergunta. Eu peço a gentileza que vocês utilizem as pontuações corretas, escrevam da melhor forma possível, da forma mais detalhada, para que a gente aqui do outro lado, ao ler a sua pergunta, a gente consiga entender exatamente aquilo que você está querendo dizer, né? Hoje nós temos pessoas aqui do Brasil inteiro que está participando do webinar, então eu não vou prometer que nós vamos conseguir responder 100% das perguntas. Mas na medida do possível, durante o webinar, nós vamos procurar aqui algumas perguntas para responder, ou eu vou responder individualmente, somente para aquela pessoa que fez a pergunta. Caso seja uma pergunta que esteja dentro do contexto e dentro do conteúdo que nós vamos mostrar, nós trazemos aqui à tona a sua pergunta e debatemos junto com o consultor, ok? Hoje nós vamos verificar sobre essa questão de integração. Então, o que nós vamos ver? Qual é a forma correta de você organizar suas obras lá no Sistema 100 para que ocorra a integração da melhor maneira possível com o Factory? Pois quando você lá na sua empresa, você já utiliza o Sistema 100 por alguns anos, talvez você use o Sistema 100 de uma forma para atender a sua necessidade, necessidade das suas obras, da sua empresa e de acordo com aquilo que você já está acostumado. Mas a partir do momento que você começa a integração com o sistema Factory, que é um sistema de gestão integrado ao sistema 100, você precisa tomar alguns cuidados no sistema 100 para que a integração com o Factory ocorra da melhor maneira possível. Então, algumas coisas você precisa rever e mudar aí a sua rotina. Vamos falar também sobre todos os documentos que são criados lá no sistema Factory. Por exemplo, o que acontece no momento da integração lá no Factory? O que é criado? É criado o produto, o cadastro do cliente, as obras, o projeto. Então, dessa forma, nós conseguimos saber exatamente o que está acontecendo. E também vamos falar sobre a questão da integração mais de uma vez, quando mais de uma vez você deseja integrar a mesma obra para o Factory. Quais são os cuidados que você deve tomar para que não haja duplicidade e para que lá no Factory não apareça algo errado para você. De repente você vai cotar um produto que está a mais ou a menos daquilo que é realmente a sua necessidade. Então nós temos que tomar cuidado no momento da integração. Hoje quem vai realizar aqui o treinamento com vocês é o consultor Carlos Isaac.
Acredito que alguns de vocês já o conheçam da época da implantação, seja remotamente ou seja presencialmente, quando ele foi até a sua empresa. Então, desde já quero agradecer a cada um de vocês que 9 horas da manhã de uma sexta-feira está aqui ao vivo assistindo esse treinamento. E agora eu passo para o Carlos, ele vai dar continuidade com o treinamento. Ok, pessoal? Muito obrigado. Carlos? Bom dia, pessoal. Assim como o Paulo falou, é um prazer recebê-los aqui, a gente poder dar uma olhada em mais alguma coisa do sistema. Espero que a gente consiga esclarecer as dúvidas de vocês, trazer algo novo, acrescentar a rotina de vocês aí, acrescentar no dia a dia de vocês. Como o Paulo falou, a proposta hoje é falar um pouco sobre a integração, mas falar sobre a integração mais do ponto de vista do que vai acontecer dentro do Factory. Nós somos consultores do Factory, não temos formação técnica, então talvez se tiver alguma dúvida mais técnica, alguma coisa muito específica relacionada ao SEM, relacionada à estrutura dos produtos, à manutenção dos produtos, talvez nós não consigamos auxiliar, mas a gente aciona o pessoal técnico aqui, se for o caso, a gente até elabora um outro webinar pensando no ponto de vista técnico. Então, por mais que nós passemos pelo SEM para startar as telas de integração, a ideia mesmo é mostrar para vocês o que acontece no Factory, qual o impacto de cada tipo de configuração de obra no SEM, como isso vai afetar no Factory. Certo? Eu queria começar aqui com vocês falando um pouco sobre a estrutura da integração. Então, eu preparei aqui um desenho para tentar ilustrar para vocês como que ocorre a integração, principalmente a integração de estoque entre o SEM e o Factory. Pronto. Então, lá no SEM, no sistema técnico, você vai montar a sua obra. Então, você tem os relatórios que provavelmente os técnicos já usam hoje como auxílio, já usam para passar os materiais para o pessoal de compras, ou no caso dos clientes que já utilizam o SEM integrado ao Factory, são os relatórios que você utiliza para conferir com as informações do Factory, conferir se está tudo ok. Então, você vai ter o relatório da lista de perfis, da lista de componentes e da lista de vidros. Todas essas informações, elas são armazenadas em um arquivo que fica no servidor. Então, a integração ocorre através de um arquivo. Então, em uma determinada pasta do servidor, onde está a instalação do SEM, o SEM cria um arquivo XML e o Factory lê esse arquivo. Nesse arquivo está toda a estrutura dos produtos, toda a quantidade que a obra precisa. Então, é basicamente a informação cadastral dos produtos e a informação das quantidades que a obra necessita. Então, a partir desse momento, a partir da leitura desse arquivo, o Factory começa a fazer as validações necessárias. Então, toda a validação de estoque, o cálculo do MRP, de fato, é todo realizado pelo Factory. O Factory também vai validar se os produtos estão cadastrados, se os produtos eventualmente não tiverem cadastrados, se for uma linha nova, se for algum produto que você não tenha utilizado em obras anteriores, esse cadastro já vai ser automaticamente realizado no Factory. Então, o Factory vai validar se tem saldo de estoque disponível desse material para que você faça o aproveitamento. Então, se você tem esse material em estoque, o Factory vai gerar uma transferência de local de estoque. Ou seja, vai gerar uma solicitação de empenho. Ele vai criar uma transferência do almoxarifado para o local da obra, para que você valide fisicamente se você tem de fato esse material, se esse material está em condição de uso, se não está riscado, danificado, para você fazer uma validação física e confirmar essa movimentação, confirmar esse empenho no Factory. Caso você não tenha os materiais disponíveis em estoque, o Factory vai gerar uma solicitação de compra com base na quantidade solicitada pelo SEM. Então, a conversa entre os dois sistemas aqui sempre acontece com base na quantidade do SEM. Então, os técnicos ou mesmo os compradores têm liberdade de ir no Factory antes da finalização alterar as quantidades, mas sempre a quantidade que vai ser solicitada é a quantidade que veio do SEM, a quantidade que está determinada no sistema técnico.
Carlos, antes de você prosseguir, pessoal, uma coisa muito importante que eu gostaria de avisar para vocês, o Carlos comentou aí sobre a questão do arquivo XML. Então, como ele mesmo disse, é esse arquivo XML que envia as informações para o Factory. Ou seja, tudo aquilo que precisa ser integrado do SEM para o Factory, o SEM gera um arquivo XML com esses dados, e é esse arquivo XML que o Factory vai ler e criar as informações do zero ali no sistema Factory. Então, algo que é muito comum ocorrer, por exemplo, você fez uma integração, tem alguma coisa que você acha que não foi certo, você está achando que criou uma quantidade errada ou algo do tipo, e você acessa a equipe de suporte técnico. Uma das primeiras coisas que o suporte técnico vai ver é como que você fez essa integração e vai olhar lá no Factory o que foi criado. É o primeiro passo. Quando surge alguma dúvida, até mesmo da equipe de suporte técnico, qual é o segundo passo que eles vão tomar? Verificar o arquivo XML. Então, quando o pessoal do suporte técnico pedir para vocês, olha, por gentileza, envie o arquivo do XML para que eu possa analisar aqui melhor o que aconteceu na integração, ou então até mesmo quando eles pedem permissão a você para acessar a sua máquina e pegar esse arquivo XML, é para isso que serve esse arquivo, para a gente ver exatamente qual foi a informação que o Factory leu do SEM que está dentro desse arquivo, ok? E depois a gente vai olhar com mais detalhes na própria tela do sistema, mas é gerado um arquivo XML para cada integração. Então, quando nós fazemos a integração de estoque, de produção e de corte, cada uma delas gera um XML específico. Certo? Prosseguindo aqui com as informações relativas à integração, tem algumas observações com relação a essa movimentação. É importante lembrar que o aproveitamento de estoque, quando eu comentei que se você tiver saldo de estoque disponível, o Factory vai gerar a transferência de local, esse aproveitamento de estoque só acontece se o perfil que você tiver no estoque for do mesmo tamanho e da mesma cor que a obra solicita, ou do mesmo tamanho e natural. E para os componentes e vidros, a mesma situação, precisa ser o mesmo produto da mesma variante. Então, se eu tiver, de repente, um perfil pintado de outra cor, o sistema não vai sugerir a decapagem desse perfil durante a integração. Ou se eu tiver um perfil de um determinado tamanho no meu estoque e a obra solicita um perfil de outro tamanho, não vai ocorrer o aproveitamento dos materiais. Da mesma forma, as sobras. A integração ela não vai sugerir o aproveitamento de sobras automaticamente. Mesmo que você tenha o controle no Factory das sobras dos seus perfis, o SEM sempre passa para o Factory a informação da barra inteira. Então, o Factory não tem parâmetros para fazer esse aproveitamento dos perfis. Outro ponto que é interessante destacar também é que lá no SEM, no momento da integração, é possível definir se a origem dos perfis é comprada natural e beneficiada ou se é comprada já na cor da obra. Depois a gente dá uma olhada nisso com mais detalhes no SEM, mas essa informação na hora da integração vai influenciar em como os cadastros serão realizados e vai influenciar nos documentos que serão gerados no Factory. Pois se a origem for comprada já na cor da obra, o Factory só vai cadastrar no estoque o perfil pintado da cor da obra. Não tem a necessidade dele cadastrar o natural. Por outro lado, se a informação do SEM for que o perfil vai ser comprado natural e beneficiado, então vai ser realizado tanto o cadastro do perfil natural quanto o cadastro do perfil beneficiado, do perfil pintado da cor da obra. E outra diferença no momento da integração é que se o perfil tiver definido lá no SEM como comprado natural e beneficiado, o sistema vai criar uma solicitação de compra do perfil natural, vai criar uma solicitação de compra do serviço de pintura e vai criar uma ordem de produção de beneficiamento para que nós possamos controlar esse beneficiamento. Então, para cada solicitação de compra natural, o sistema vai criar uma ordem de produção para mudar a cor do produto no estoque, de natural para beneficiado. E também vai criar uma solicitação de compra de serviço de pintura com o peso da soma de todos os perfis que precisam ser beneficiados. Então, essa informação é muito importante que ela seja observada no SEM,
que todos os perfis estejam com a informação da cor correta e que no momento da integração você se atente a essa questão de se a compra já vai ser realizada na cor da obra ou se ela vai ser comprada natural e beneficiada, porque isso influencia nos documentos que vão ser criados, isso vai influenciar na dinâmica da integração. Então é importante que você já coloque essa informação, já deixe isso determinado no momento de enviar as informações para o Factory para que tudo seja criado corretamente. Certo? Avançando aqui, agora a ideia é partir para uma parte mais prática mesmo, começar a dar uma olhada nos sistemas, tanto do SEM quanto do Factory, a utilização, fazer algumas simulações de integração. Então, nós elaboramos aqui um roteirinho dos assuntos que nós gostaríamos de abordar, como o Paulo falou agora há pouco. Então, nós vamos dar uma olhada, a princípio, qual é a melhor maneira de organizar as obras no SEM, se formos utilizar obras de produção, se formos utilizar etapas, qual obra que tem que ser fechada, qual obra que tem que ser de produção. Então, nós vamos dar alguma olhada na configuração das obras. Os documentos, como eu estava falando agora há pouco, a solicitação de compra, transferência, esses documentos que são criados durante a integração, nós vamos falar com mais detalhes deles e vamos até dar uma olhada no Factory, como eles são criados, qual é a diferença entre cada uma das situações. O que acontece se nós integrarmos mais de uma vez a mesma obra? Então, se teve alguma necessidade de alteração, seja uma alteração estrutural de algum item, uma substituição de algum produto, e preciso integrar a obra novamente. Como que o sistema vai se comportar, o que ele vai fazer, como que ele vai entender isso. Depois, nós vamos dar uma olhada em algumas obras que nós deixamos preparadas aqui no nosso SEM, uma obra padrão para nós fazermos a integração, normalmente uma obra dividida por estágios e uma obra dividida por etapas, que são as principais situações que a gente tem encontrado nos projetos, as principais situações que a gente tem encontrado aí no mercado, na utilização do SEM. Bom, pessoal, então nessa primeira etapa, nesse primeiro bloco que o Carlos vai apresentar, ele vai falar sobre a questão da organização das obras no SEM, né, com foco aí na integração com o sistema Factory. Então, prestem atenção no momento que ele estiver falando sobre a questão do vínculo de obra. É muito comum o pessoal no SEM fazer um vínculo entre uma obra com outra, fazer essa duplicação da obra vinculada a uma obra anterior. Então, prestem atenção sobre o que ele vai falar sobre esse assunto e também sobre a criação das obras e produção, que é o que o pessoal conhece como PROD. Ele vai abordar esse assunto também, que é bastante importante para você realizar uma integração correta. Então, esses são os dois principais pontos aí que nós vamos abordar. Então, preste atenção naquilo que ele vai falar sobre esse assunto, ok? Certo. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é com relação à obra fechada com o cliente. Como que ela tem que ser fechada, como que essa obra tem que chegar para vocês. Eu preparei aqui no meu SEM algumas situações e gostaria de apresentar para vocês a primeira situação, que é um modelo incorreto, é a maneira que não é recomendada para se fazer o fechamento da obra e a geração das obras de produção. Então, eu simulei aqui uma obra padrão 00 e essa obra teve algumas revisões. E durante essas revisões de orçamento que o pessoal fez, seja por questão de alteração de quantidade de produtos, alteração de preço, então, conforme a revisão desse orçamento foi revisada, eu fui duplicando o orçamento e gerando novos orçamentos, todos eles com vínculo. Eu fui duplicando a obra com vínculo para que todas elas ficassem amarradas uma à outra, até que eu cheguei na revisão final, que é essa obra padrão que está fechada. Só que a obra que foi fechada, ela está dentro da estrutura. Ou seja, eu peguei a última revisão dentro da minha estrutura e fechei aquela obra. E depois, a partir dela, gerei uma obra de produção.
Então, o orçamentista passou para você a obra fechada dentro dessa estrutura de revisões e, a partir dela, você fez a sua obra de produção para que você consiga começar a fazer o desenvolvimento técnico a partir dela. Só que essa situação não é a ideal. O ideal é que a obra fechada com o cliente seja a obra principal e não esteja dentro da estrutura aqui, como nesse exemplo. Então, o recomendado é que sempre que o orçamentista chegar na revisão final do orçamento, que ele duplique a obra sem vínculo. Ou seja, ele faz todo o trabalho para que ele chegue na revisão final, tudo que ele precisa, e então ele duplica sem vínculo a obra, para que a obra seja a primeira aqui, a obra fechada esteja em destaque, como acontece nessas 3 situações abaixo. Então, aqui eu tenho obras geradas com obras de produção, mas a obra fechada com o cliente é sempre a obra principal. Como muitas vezes o técnico ele usa informação de outras obras como base para elaborar a obra em questão, eu posso, por exemplo, ter essa obra em estágios, ela pode ser uma obra tecnicamente parecida com essa minha obra fechada, com a obra que eu estou trabalhando. Então, eu posso querer aproveitar os materiais que estão em outra obra, aproveitar todo o desenvolvimento técnico que já foi realizado anteriormente em outra obra, para essa nova obra, para essa obra fechada que eu vou desenvolver. Mas é sempre importante gerar uma obra de produção para a obra fechada. Não simplesmente duplicar a obra como uma obra calculada. E depois eu posso copiar os itens de uma obra para outra. Então, o ideal é sempre que, a partir da obra fechada, gere-se uma obra de produção, e aí eu tenho a oportunidade de, nessa obra de produção, deletar todos os itens, se for o caso, e copiar os itens de outra obra que já esteja elaborada. Então, com relação à estrutura dos itens, a organização, eu acredito que sejam esses os pontos. Nós não fecharmos uma obra dentro da estrutura de revisão. Então, quando o pessoal de orçamentos chegar na revisão final, duplica-se a obra, sem vínculo com a obra anterior, para que a obra fechada seja a obra principal da estrutura, para que ela fique em destaque. Sempre gerar uma obra de produção para fazer o desenvolvimento técnico dos materiais. Você pode alterar a própria obra fechada. Vamos supor que teve uma alteração de medida, teve uma alteração estrutural em algum dos itens. Você pode fazer essas alterações na própria obra fechada e fazer as novas integrações. Mas aí você, alterando a obra fechada para esses ajustes técnicos, você perde o parâmetro de como a obra estava quando ela foi integrada enquanto orçamento, em relação a como ela está quando integrada para geração de estoque, para geração de corte de produção. Por isso que nós recomendamos sempre que seja criada uma obra de produção, para que você tenha a obra fechada com o cliente como um espelho do contrato, um espelho da negociação, e todo o desenvolvimento técnico feito a partir da obra de produção. E aí, dentro da obra de produção, você pode trabalhar com etapas, ou você pode criar várias obras de produção. A gente vai dar uma olhada com um pouco mais de detalhes em cada uma das situações. Mas é recomendável que sempre seja realizada, seja gerada uma obra de produção. E que essa obra de produção esteja vinculada a essa obra principal, essa obra que foi duplicada a partir da revisão final, a revisão fechada com o cliente. Então, pessoal, apenas focando um pouco mais nisso que o Carlos falou, 2 coisas que é muito importante. Como aí mesmo ele mostrou, você pode fazendo várias versões aí do seu orçamento até chegar naquele que de fato foi fechado com o cliente. E essa obra que foi fechada com o cliente, você vai exportar isso para o Factory, que no Factory vai gerar o quê? O seu pedido de venda, que consequentemente esse pedido de venda vai gerar uma nota fiscal ou várias notas fiscais, e essas notas fiscais gerarão títulos a receber. No entanto, outro ponto importante também, você deve fazer aquela obra de produção, né? Porque é dentro dessa obra de produção
que nós vamos depois exportar para o Factory para gerar o que? A sua necessidade de compra, aquilo que de fato você deve comprar, produzir, cortar, beneficiar. Por isso que essa obra de produção é nela que você deve fazer todos os seus reajustes. No decorrer da sua obra, é comum haver alterações, o cliente muda de ideia, o projeto teve alguma alteração, mudou. Então, você deve, nessa obra de produção, fazer todos os seus ajustes ali, para que isso seja exportado para o Factory de forma correta, e você compre realmente aquilo que precisa, você produza realmente aquilo que precisa. E ele vai mostrar para vocês logo aí na frente como você pode controlar essa questão da obra produção. Se você pode criar várias obras de produção, ou você pode trabalhar com a questão de etapas de produção, né? Ele vai mostrar esses vários cases para vocês. Certo, então eu vou escolher uma das nossas obras aqui, vou selecionar essa obra padrão, e a partir dela eu vou gerar uma obra de produção aqui no SEM, para que a gente possa ver na prática essa situação da geração da obra de produção que está sendo comentada. Então, nessa situação, todas as revisões necessárias de orçamento já foram realizadas, a obra foi duplicada sem vínculo, ou seja, eu tenho uma obra destacada, ela é a obra principal, que é a obra que vai ser fechada com o cliente. O pessoal de orçamentos já fez o fechamento com o cliente, e aí agora nós vamos começar o desenvolvimento técnico. Então, seleciono a obra. E acesso a aba ADM Obras, obra de produção. Vou só esperar a imagem atualizar aí para vocês. Ok, então selecionei aqui na aba ADM.obras, a segunda aba, né? Eu tenho a aba de obras, ADM.obras. Aqui nessa aba, cliquei na opção de obra de produção, já com a minha obra selecionada. Então, eu tenho a opção de alterar o nome aqui da obra de produção. Ela já vai estar relacionada com a outra obra de qualquer forma, mas eu posso alterar obra de produção 1, obra de produção da fase 1, obra de produção de contramarcos. Então, eu posso alterar o nome para que fique claro, quando eu estiver navegando entre as obras no SEM, a qual parte da produção isso se refere. Então, ajustado o nome da maneira que eu preciso, clico no OK, e o SEM vai me dar essa opção de como eu vou gerar essa obra de produção. Se eu vou gerar obra de produção de todos os itens, se eu vou gerar só de contramarco, só de caixilho, então posso ir marcando os itens aqui e posso alterar a descrição da obra de produção. Então, o SEM sugere aqui a descrição obra de produção completa. Como exemplo aqui, eu vou alterar para obra de produção fase 1 e clico no gerar obra de produção. Então, o SEM já vai preparar, de acordo com essas informações que eu coloquei, a obra de produção, e já é a obra de produção que vai aparecer selecionada aqui. Então, se eu voltar lá na aba Obras, no botão Abrir, para dar uma olhada como que estão as minhas obras agora, eu vou conseguir visualizar. Naquela obra padrão, que era a obra fechada com o cliente, que foi selecionada, agora nós temos uma obra de produção, que é a nossa obra padrão PROD 1, obra de produção
fase 1 foi essa obra que nós acabamos de gerar, abaixo da obra fechada com o cliente, ou seja, vinculada com aquela obra principal. Então é importante sempre manter essa estrutura. Então é nessa obra de produção que eu vou realizar as alterações necessárias, é a partir dela que eu vou fazer os ajustes. Então essa obra que eu vou selecionar para fazer as alterações de medida necessária, para fazer as alterações técnicas, se for o caso, se precisar alterar algum item, alterar algum código, é nessa obra que eu vou fazer as alterações, e a obra fechada com o cliente fica preservada, ela continua como estava no momento da integração, da integração do orçamento, né, da integração para gerar o pedido de venda do Factory. Então, eu sempre vou ter as duas obras como parâmetro de comparação. Certo? Vou, a partir essa obra de produção, então aqui você já fez todo o trabalho técnico, né? Editou a obra, ajustou medidas, ajustou tudo que é necessário. Então, depois desse momento, a obra vai ser calculada, eu vou calcular a obra do jeito que ela está mesmo, um espelho do nosso orçamento, e a partir dela, acesso à opção exportar esquadrias para Factory. É nesse menu que nós vamos acessar a tela de exportação, que vai enviar as informações para o Factory. Aqui nessa tela nós temos algumas opções de exportação. Temos a exportação de estoque, que é a exportação de materiais, é aquela exportação que tinha aquele exemplo no começo do nosso vídeo, que o sistema vai pegar toda a necessidade de materiais, de perfis, componentes, vidros, e vai enviar isso para que o Factory faça o MRP, para que ele faça a análise dos materiais que são necessários, se vai gerar solicitações de compra, se vai gerar transferências de local de estoque. Então, essa integração de estoque é a geração da lista de empenho de materiais e a geração da lista de necessidades de compras. Temos a integração de produção, que é a lista de montagem do SEM, é a informação de como eu vou montar os meus tipos, como eu vou montar cada uma das esquadrias, e a integração de corte, que vai gerar as necessidades de corte de cada um dos perfis. Acima aqui eu tenho uma opção de estoque mais produção, para facilitar no momento da integração, caso eu já vá gerar a necessidade de compras e as necessidades de produção, eu tenho essa opção para facilitar. Mas é importante destacar que mesmo selecionando essa opção, eu tenho que fazer a integração de corte também. Essa opção só faz as duas primeiras. Então eu vou gerar aqui a integração de estoque, que é aquela situação que nós vimos no começo, onde o sistema vai cadastrar os produtos que forem necessários, vai gerar as solicitações de compra para os produtos que eu não tenho no estoque e vai gerar alguma transferência de local de estoque, caso eu tenha saldo de algum produto. Aqui na parte inferior, eu também posso selecionar quais produtos eu quero incluir nessa integração. De repente, eu estou nesse momento fazendo só uma integração para geração da lista de compra de perfis. Eu ainda não quero comprar componentes, vidros, chapas e telas. Então, eu posso desmarcar e marcar as opções aqui embaixo para que sejam enviadas para o Factory só os itens que eu quero nesse momento, nessa integração. Posso selecionar aqui para qual estabelecimento isso vai ser enviado no Factory, caso eu tenha mais de um estabelecimento cadastrado. Então, eu posso determinar por qual das empresas eu vou realizar essa compra. E aqui embaixo eu tenho aquela opção também da origem dos perfis, origem dos componentes e origem dos vidros, que nós comentamos mais cedo. Então, é aqui na origem dos perfis que eu vou determinar se o perfil vai ser comprado com tratamento e beneficiado ou se ele já vai ser comprado na cor da obra. Então, clicando ali em origem dos perfis, eu consigo acessar uma tela onde perfil a perfil eu vou determinar se ele vai ser comprado natural e beneficiado ou se ele vai ser comprado já com tratamento. E aí eu posso acertar isso item a item. Se tiver algum item específico, algum perfil especial, algum perfil que por algum motivo já vai ser comprado com tratamento e os demais vão ser comprados na cor da obra,
desculpa, já vão ser comprados com tratamento e os demais vão ser comprados natural e beneficiados, eu consigo definir isso item a item. E clicando no exportar, no botão verde, então faço as alterações necessárias, clico no aceitar e depois na tela de exportação, quando eu clicar em exportar, o sistema vai iniciar a integração, vai gerar aquele arquivo XML no servidor e a partir daquele arquivo XML, o Factory vai fazer a leitura e vai fazer a importação dos dados. Certo? Então, eu vou exportar aqui essa primeira lista. O Factory vai validar, então, nesse momento, se os produtos dessa minha obra, se todas essas matérias-primas, os perfis, os componentes, se eles já estão cadastrados. Caso haja necessidade, ele vai cadastrar os materiais. Se eu tiver o perfil cadastrado, mas não daquela cor, se eu tiver o componente cadastrado, mas de alguma outra maneira, o sistema vai refazer esse cadastro. E a partir desses cadastros, a partir dos códigos definidos na obra, o sistema vai validar o estoque para gerar as transferências de local e gerar as solicitações de compra, caso seja necessário. Certo? É importante comentar também que o Factory ele sempre vai fazer a validação com base nos códigos que estão definidos no SEM. Então, se de repente eu tenho o código do fornecedor A definido no SEM, mas eu tenho em estoque o código do fornecedor B, o Factory vai entender que são códigos diferentes, são produtos diferentes, ele não vai fazer esse aproveitamento, não vai fazer essa equivalência automaticamente. Certo? Vou acessar agora o Factory, depois nós voltamos para o SEM para dar uma olhada na integração de produção e de corte também. Mas eu vou acessar o Factory para que nós possamos dar uma olhada nesses produtos que foram cadastrados, nesses documentos que foram gerados. Então, acessando aqui o atalho para produtos, ou em cadastro produtos, eu consigo verificar que eu já tenho uma série de produtos cadastrados aqui. Perfis, componentes, que são os itens que foram cadastrados com base na minha lista de perfis, lista de componentes e lista de vidros dessa minha obra. Aqui em compras, solicitação de compras, eu consigo ver as solicitações de compra que foram geradas. Então, o sistema vai mostrar, com base naquela lista de materiais do SEM, o sistema mostra tudo que eu preciso comprar para essa obra. Então, todos os materiais que, a partir do XML de integração do SEM, o Factory validou no estoque, eu não tenho saldo de estoque suficiente para atender a obra, ele gera uma solicitação de compra. As solicitações de compra, elas são individuais, é gerada uma solicitação de compra para cada produto. Não é gerada uma solicitação, um único número de solicitação de compra para a obra PROD, ou um único número de solicitação de compra para a obra, para que eu tenha liberdade de trabalhar individualmente com solicitações de compra. Então, se tiver um determinado item que é mais problemático, se tiver um item especial, um item que eu tenho que encomendar, um item feito sob demanda, eu consigo avançar com a compra desse item especificamente, enquanto os demais aguardam o intervalo de tempo correto para realizar a compra. Certo? Então, lá na tela de solicitação de compras, eu tenho a opção de fazer uma série de filtros, posso selecionar só solicitações de compra daquele meu determinado projeto, só solicitações de compra de um determinado produto, posso selecionar só solicitações de compra de perfis, só solicitações de compra de componentes, então eu posso ir filtrando as solicitações de compra aqui da maneira que eu preciso. De repente, se eu tenho usuários diferentes, compradores diferentes para perfis e para componentes, o comprador pode aplicar aqui um filtro, por exemplo, só quero visualizar as solicitações de compra de perfil. Clicando em localizar, o sistema vai refazer a lista abaixo, né, e vai trazer só as solicitações de compra, só os documentos que atendem aquele filtro que foi feito. Como os filtros são múltiplos, é importante sempre clicar no localizar, atualiza aqui na parte superior o que você deseja,
e clica no localizar embaixo para que ele aplique o filtro. Todos os documentos, quando são gerados no Factory via integração, eles são gerados com o status de elaboração em edição, para que seja realizada uma validação nessa lista, para que a gente possa validar com base nos relatórios do sistema técnico e todos os perfis, as quantidades corretas, foram importadas para o Factory. Então, essa tela é bastante usada pelo pessoal técnico também, quando eles vão fazer a validação com base na lista do SEM, com base nas informações do SEM, se todos os perfis, na quantidade correta, na cor correta, no tamanho correto, estão aqui no Factory. Então, o pessoal técnico também pode fazer a validação a partir dessa tela, fazendo os filtros por perfil, componente, vidro, para que a gente tenha aqui na tela exatamente a informação do relatório do SEM. Tem aqui em estoque também a opção de estoque e transferência de local de estoque, que é onde vão aparecer os empenhos. Então, se eu tiver algum material com saldo em estoque, algum material que eu vou utilizar nessa obra, que eu tenha no meu estoque, o sistema vai gerar uma transferência de local de estoque para que eu faça a validação. A transferência de local de estoque também vai ser gerada em edição, para que eu faça a validação de se eu realmente tenho esse material, se esse material está disponível no físico, se esse material não está danificado. E aqui, a partir da transferência de estoque, eu posso fazer um empenho desse material para a obra de produção. Aqui, no caso, nós não tínhamos saldo de estoque de nenhum dos materiais, então foi gerada a solicitação de compra de todos os itens. Tem um relatório que é bastante usado pelo pessoal nesse momento da validação. Ele fica no menu de estoque, ele fica em estoque, relatório, lista prévia de separação. Esse relatório de lista prévia de separação vai trazer tanto as solicitações de compra quanto as transferências de locais de estoque que foram geradas com base nessa obra. Então, eu consigo fazer um filtro por estabelecimento, faço um filtro por produto, por grupo de produto, conforme eu preciso, e clicando no atualizar, o sistema vai trazer a lista de todos os materiais que eu tenho em estoque para que sejam empenhados e os materiais que eu não tenho em estoque e precisam ser comprados. Então, esse relatório também é bastante utilizado, tanto pelo pessoal de compras, no momento da validação do que precisa ser comprado, quanto pelo pessoal de estoque, para entender dessa nova obra que foi integrada, o que eu tenho disponível no meu estoque, o que eu tenho que fazer a separação, para que eu possa, inclusive, identificar fisicamente esse material, para saber que esse produto já não pode mais ser utilizado para outra obra, ser utilizado para alguma outra coisa, e agora ele está reservado para aquela determinada obra. Carlos, o Alan estava questionando aqui, ele fez uma pergunta, ele está dizendo se quando ele faz uma integração, né, e é gerada solicitações de compras aí no Factory, se por algum motivo ele precisa alterar, ele altera essa solicitação de compra no Factory, ou se ele tem que fazer isso no SEM e exportar novamente? A alteração ela pode ser realizada tanto no SEM quanto no Factory. Enquanto a solicitação de compra está em edição, eu consigo selecionar a solicitação de compra, editar e ajustar a quantidade, ajustar a variante, ajustar o que eu preciso aqui no Factory. O que é importante destacar é que a integração ela não funciona do Factory para o SEM. A integração ela é unilateral, é só do SEM para o Factory. Então, se por algum motivo eu realizo uma alteração numa solicitação de compra aqui no Factory, seja uma alteração de variante, seja uma alteração de quantidade, essa alteração não vai refletir no SEM, não vai refletir na minha obra. Então, vamos supor que eu faça uma alteração de variante, direto aqui no SEM, em contato com o fornecedor, por algum motivo, esse determinado perfil, eu não vou mais comprar ele com 6.000 milímetros, eu vou comprar ele com 6.500. Só que a minha obra no SEM continua com 6.000. Então, quando forem geradas as ordens de produção de corte, quando forem geradas as as ordens de beneficiamento, todas elas vão estar com a referência do SEM. Elas sempre vão ter a referência dos 6.000 milímetros, que é a referência original.
Então, por mais que seja possível realizar as alterações aqui no Factory, é importante ter muito cuidado nas alterações, ter essa cautela de que a informação não vai refletir na obra principal. Então, a nossa recomendação é que a alteração sempre seja feita no sistema técnico. Se por algum motivo o processo já tiver avançado, se for muito trabalhoso em termos do processo no Factory, cancelar os documentos, cancelar movimentações e realizar essa alteração no SEM, é possível também realizar no Factory. Só que tomando esse cuidado de que os próximos documentos ou as próximas integrações vão estar sempre olhando para o original, vão estar sempre olhando para a situação do SEM e não para essa alteração que foi feita no Factory. Inclusive, se eu realizar uma alteração de quantidade, se eu realizo uma alteração de quantidade para maior, eventualmente, em uma próxima solicitação de compra, como, por exemplo, esse perfil aqui que está aberto na tela, o SEM gerou uma solicitação de compra de 5 barras dele. Se por algum motivo, por lote mínimo do fornecedor, por faturamento mínimo, por alguma questão comercial, estratégica, eu altero essa compra para 10 unidades. Em uma próxima integração, esses outros 5 perfis que foram comprados a mais, eles podem ser aproveitados, tanto para essa obra quanto para outra obra. Então é importante ter esse cuidado de que foi alterado para 10 unidades aqui no Factory, mas lá no SEM continua com a referência de apenas 5. Então, teoricamente, os 5 perfis que foram comprados a mais estão disponíveis para ser aproveitados. Então, mesmo quando é uma alteração somente de quantidade, é sempre importante ter esse cuidado de que a informação não vai voltar para o SEM. A alteração que eu realizar no Factory é unicamente aqui no Factory. Ok. Respondendo a sua pergunta, então, Alan, pode prosseguir. Certo? Então, com relação ao relatório de lista prévia aqui, ele vai exibir tanto os perfis que precisam ser comprados, quanto os perfis que eu tenho no meu estoque precisam ser empenhados. Eu tenho a opção aqui na tela de solicitação de compra, de a partir da solicitação de compra, gerar uma transferência de local de estoque. Então, eu posso marcar a solicitação de compra em ações transferência de local de estoque. Eu posso fazer isso caso, por alguma divergência de estoque ou por alguma divergência de variante, eu queira aproveitar um material que eu já tenho no estoque ao invés de realizar a compra. Então, eu transformo essa solicitação de compra num empenho. E aí, nesse empenho, eu posso realizar as alterações necessárias. Vamos supor que eu tenha esse perfil no meu estoque de outra cor, eu quero utilizar esse perfil de outra cor, ou tenho esse perfil com outra medida e quero utilizar esse perfil de outra medida. Então, a partir da solicitação de compra, eu gero uma transferência de estoque, nessa transferência de estoque eu faço as alterações necessárias e finalizo. E, de novo, reforçando sempre que essas alterações não voltam para o SEM. Então, essa alteração de aproveitar o perfil de outra cor, aproveitar o perfil de outra medida, ela não vai ser automaticamente refletida para o SEM. Então, é importante que o comprador e o técnico tenham um contato muito próximo nesse sentido, de que qualquer alteração realizada no Factory, que ela seja também alterada no SEM, para que nas próximas movimentações isso chegue da maneira correta. Então, se um determinado perfil que a solicitação de compra pedia o perfil de 6.000 milímetros, o comprador identificou, o meu almoxarife identificou que eu tenho esse perfil disponível em outra medida, eu tenho esse perfil, por exemplo, com 6,5, com 6.500 no meu estoque, vou aproveitar o perfil de 6.500. É importante que o comprador, o técnico, o responsável por essa alteração, acerte isso também no SEM, para que nas integrações de corte, nas integrações de produção, a referência esteja com 6.500 também, a referência esteja correta. Voltando aqui para o SEM, vamos dar uma olhada nas outras opções de integração. Então, novamente, lá em exportar esquadrias para Factory, eu tenho a opção de exportar a produção. Então, gerei a lista de compras,
Vamos supor que os materiais já chegaram, já realizei as medições, já realizei as alterações necessárias no meu projeto. Então, agora eu quero gerar o que no SEI seriam as listas de montagem, né? Quero gerar as informações para a montagem dessas esquadrias. Então, eu marco a opção de produção, posso selecionar para qual estabelecimento eu vou enviar essas ordens de produção e clico em exportar. Quando eu clicar em exportar, o Factory vai validar se tem a necessidade de realizar alguns cadastros também, porque na exportação de estoque foi realizado o cadastro só da barra inteira. Então, agora na exportação de estoque, agora na exportação de produção, o Factory vai cadastrar também os pedaços, vai cadastrar todas as medidas de perfil, todas as medidas de corte que eu preciso para fazer a montagem daquela esquadria. Então, pode ser que haja necessidade ainda de algum cadastro de produto ou algum cadastro de variante de produto nesse processo. E a partir disso, o Factory vai montar as ordens de produção de acordo com a estrutura definida para os tipos lá do sistema técnico. Já vou gerar aqui também, exportar esquadrias para Factory, a integração de corte. Então, além da exportação de produção, vou processar a exportação de produção, abrir novamente a tela e já exportar a de corte para que a gente possa dar uma olhada lá na tela de ordem de produção, como que eu consigo trabalhar, como que eu consigo identificar as ordens de produção e as ordens de corte. Está processando a integração aqui. Certo. Então, voltando lá para o Factory agora, eu consigo acessar em estoque, ordens de produção, os documentos que foram criados a partir dessas integrações. Aqui na tela de ordem de produção, eu tenho 3 tipos de ordem de produção. As ordens de produção de beneficiamento, as ordens de produção de fabricação e as ordens de produção de corte. As ordens de produção de beneficiamento, elas são criadas no momento da integração de estoque, com base naquela informação da origem dos perfis na tela do SEM, que os perfis vão ser comprados, naturais e enviados para beneficiamento. Então, o Factory gera essa solicitação de compra do perfil natural, a solicitação de compra do tratamento e também gera uma ordem de produção de beneficiamento, que é o que vai fazer a troca da variante do produto no meu estoque. É o que vai fazer o produto deixar de ser natural e passar a ser beneficiado no meu estoque. Porque mesmo que eu realize toda a operação da triangulação, realize as remessas para o beneficiador, o retorno da remessa, a cobrança do serviço, fisicamente o produto já retornou beneficiado, já retornou na cor da obra. Mas fiscalmente eu faço a remessa do produto natural e recebo novamente o produto natural. Então, para que no Factory a gente tenha o reflexo do que está acontecendo nas notas, essas notas de remessa e retorno não alteram a variante do produto no estoque. O produto só passa a ser beneficiado, só passa a ser pintado da cor da obra no meu estoque quando as ordens de beneficiamento são encerradas. Além das ordens de beneficiamento, temos as ordens de fabricação, que vão ser os reflexos da lista de montagem. Então, todos os cortes de perfis, todos os componentes, todos os vidros que eu preciso para montar cada um dos meus itens, cada um dos meus tipos da obra. E as ordens de corte, que são montadas a partir dos perfis e não a partir dos tipos, são todos os perfis que eu preciso cortar para atender os tipos. Aqui na ordem de corte, normalmente nos projetos, a gente tem algumas dúvidas com relação à organização das ordens.
Eu vou selecionar aqui a ordem de corte, vou aplicar um filtro, para que fique mais fácil de vocês visualizarem que as ordens de corte são organizadas pelos perfis. Então, a ordem de corte, ela não vai mostrar aqui, nesse primeiro momento, qual tipo eu vou atender. Ela está organizada pelos perfis. Então, ela é basicamente o cálculo da otimização do SEM. Então, a ordem de corte, ela é de cada perfil da obra, o que eu preciso cortar para atender a obra completa. Então, se eu realizei uma obra de produção lá no SEM, preparei uma obra de produção de repente maior do que a minha capacidade produtiva, eu coloquei lá 20 tipos, 200 quantidades cada um, só que eu preciso produzir isso em partes, preciso produzir isso em fases. Por conta da otimização no SEM, as ordens de produção vão ser geradas entendendo que você vai produzir aquele lote completo. Então é importante que no SEM as obras de produção sejam montadas não só pensando nas liberações de área da obra, não só pensando nas liberações técnicas, nas fases técnicas, mas também pensando na capacidade produtiva, para que as ordens de corte, as ordens de fabricação sejam geradas aqui a partir da integração, de acordo com o que vai ser produzido de fato. E aqui na ordem de produção do tipo fabricação, eu tenho cada um dos tipos da minha obra, cada um dos produtos acabados. Então, nós montamos essa nossa obra padrão que nós estamos utilizando como exemplo, é uma obra simples, com apenas 3 tipos, então estão aqui os tipos que precisam ser fabricados para essa obra. Eu consigo selecionar essas ordens e pedir um espelho das ordens, um layout de emissão delas, e a partir desse layout de emissão eu consigo visualizar todas as informações, tudo que está sendo requisitado nessa ordem. Então eu consigo visualizar qual é o projeto, qual é o item que está sendo produzido, o croquis do SEM é carregado aqui para o cadastro do produto e é exibido na ordem de produção. E abaixo consigo visualizar todas as requisições da ordem, ou seja, todos os materiais que foram requisitados, todos os materiais que eu preciso disponíveis no meu estoque, preciso comprá-los, eu preciso cortá-los, para que eu consiga fazer o encerramento dessa ordem de produção. É importante mencionar também que é necessário seguir todo o processo, todo o fluxo de informação para que eu chegue aqui na ordem de fabricação e consiga encerrar. Então, eu comentei que lá no SEM, mesmo que nós utilizemos a primeira opção de exportação, que é estoque mais produção, nós também vamos precisar da integração de corte, porque eu preciso comprar os itens, cotar e comprar os itens da solicitação de compra, receber os perfis do estoque, fazer a remessa, receber o retorno desses materiais com o meu beneficiador, encerrar as ordens de beneficiamento, encerrar as ordens de corte, para que então eu consiga fazer o encerramento aqui da ordem de produção. Então é importante que você tenha essa visão completa do fluxo para que você entenda em qual momento cada integração tem que ser realizada, qual é a importância da integração ser realizada da maneira correta e pensando também na operação, não só pensando nas liberações técnicas, mas pensando na capacidade produtiva. Vou voltar aqui para a solicitação de compra. Como nós comentamos, é possível realizar uma alteração em algum item aqui enquanto ele está em edição. Enquanto os itens estão em edição, eu consigo realizar alterações. E eu posso marcar os itens e utilizar a opção de ações em ações finalizar. Essa finalização das solicitações de compra vai servir para que a solicitação de compra seja travada nessa quantidade. Depois que a solicitação de compra for finalizada, as edições são restritas. Então, eu não vou mais conseguir alterar a variante, não vou conseguir alterar a quantidade, não vou conseguir fazer essas alterações que nós combinamos, que nós comentamos que é possível fazer. Em algumas empresas,
essa finalização fica com o departamento de compras. Então, o departamento de compras faz a validação da lista e finaliza como uma espécie de um feedback para o pessoal técnico, para o pessoal de projetos. Em outros clientes, o próprio técnico finaliza as solicitações de compra. Então, o técnico valida se as solicitações de compra que são aqui no Factory estão ok com a lista do SEM, se a integração foi realizada com as quantidades, com os produtos corretos, e o próprio técnico finaliza como uma maneira de garantir que a lista vai ser preservada, de garantir que nenhuma alteração vai ser realizada nessa lista que foi disponibilizada. Então, o finalizar é dar um ok nessa movimentação, é dar um ok nesse documento. E após a finalização, o processo de compras, aí começamos com a cotação, seguimos com o processo de compras. Mas aqui na solicitação, as alterações já vão ficar bem restritas. Então, é importante fazer, de fato, essa validação com a lista do SEM, fazer ter certeza de que tudo está ok antes de finalizar cada uma das etapas do Factory. Nós comentamos também sobre o que acontece se eu integrar novamente a obra. Vamos supor que um determinado produto aqui, eu não consegui encontrar ele no mercado, no fornecedor que estava especificado na obra, vou precisar trocar o fornecedor, trocar o fabricante, vou precisar trocar a quantidade, fazer alguma alteração qualquer desse determinado item. Quando eu reintegrar a obra, quando eu mandar gerar esse XML, gerar a integração novamente, o Factory vai receber a lista completa do SEM novamente, é como se eu alterasse a obra e puxasse o relatório do SEM novamente. Então, o SEM vai passar via o arquivo XML a informação completa da obra e o Factory vai fazer a validação do que precisa ser comprado, o que eu já tenho solicitação de compra em aberto e o que eu não tenho. Então, se a obra foi alterada para maior, vamos supor que houve uma alteração de medida dos tipos para maior, se eu precisei trocar um determinado componente, se eu precisei colocar um perfil extra, um componente extra, e integrar a obra novamente, o Factory ele vai entender que parte das solicitações de compra já existem e não vai gerar novamente a solicitação de compra do que já foi gerado. Vai gerar a solicitação de compra só dos novos itens. Por outro lado, a integração ela não vai deletar as solicitações de compra. É importante comentar que a nova integração ela acrescenta os documentos, mas ela não deleta os documentos existentes. Porque, de repente, a solicitação de compra já pode estar finalizada, eu já posso estar em contato com o fornecedor, eu já posso estar com uma cotação em andamento. Então, a integração ela não deleta os documentos, ela só acrescenta novos itens. Então, se, por exemplo, eu fizer uma troca de um item, um componente do fornecedor A que não está disponível no estoque, no prazo ou no preço desejado, e eu vou comprar do fornecedor B, e eu quero alterar no meu projeto, quero alterar no SEM, o código do fornecedor A para o fornecedor B, quando eu fizer essa alteração e integrar novamente, a solicitação de compra do componente do fornecedor A vai continuar existindo e vai ser gerada a solicitação de compra também do componente do fornecedor B. Então, nesse caso, também é importante sempre compras e o departamento técnico estarem bem alinhados, estarem bem próximos com relação a por que essa nova integração está sendo gerada, por que essa alteração está sendo realizada. Vou deletar um dos itens aqui como exemplo e processar a integração de estoque novamente, para que a gente verifique que só esse item vai ser criado, não todos os itens novamente. Então, lá no SEM, exportar esquadrias para Factory, selecionei o estabelecimento e dei OK na exportação. Ok. Então, aqui no Factory eu tenho 61 solicitações, a minha última solicitação de número 62.
Vou atualizar a tela aqui para ele puxar a informação do 100, a informação dessa nova atualização, e vai ser exibida lá no final da lista aquele fecho, aquele componente que era a primeira solicitação de compra que eu deletei. Só um segundinho, pessoal. A gente está com um probleminha técnico, tá um pequeno delay aí, mas já vai aparecer para vocês aí na tela, a tela de solicitações de compra, né? Ao vivo é assim mesmo. Certo. Então, aí na tela de solicitação de compra, quando eu atualizo, consigo verificar de novo as 62 solicitações de compra. E agora, lá no final, com o número 63, foi gerada a solicitação de compra do item que antes era a solicitação de compra número 1, que antes era o primeiro item, que era aquele fecho que eu excluí antes de fazer a integração. Então, se por algum motivo eu estivesse trocando o código desse fecho do fornecedor A para o fornecedor B, é importante ressaltar que só a alteração no sistema técnico e a nova integração não resolve a situação por completo. O comprador precisa ser informado, o comprador também precisa estar atento a essa situação, para que ele exclua a solicitação de compra do item antigo, para que não haja duplicidade nos relatórios, ou mesmo duplicidade em cotações, duplicidade em compras desses determinados itens. Então, sempre quando eu fizer uma nova integração, o sistema vai verificar, como ele verificou aqui essas 61 solicitações de compra que já existiam e gerou só a solicitação de compra do item faltante, o sistema vai verificar todas as solicitações de compra que foram geradas, que eu já tenho geradas, as solicitações de compra e os empenhos, e vai gerar só do item faltante. Certo? Vou pegar uma situação agora aqui no 100, em que eu tenho uma obra em estágios que foi criada como uma cópia dessa obra padrão que nós estávamos utilizando. Só que nessa obra estágios eu tenho 3 obras de produção, e não somente uma, como nesse exemplo que nós acabamos de fazer. Então eu tenho a obra de produção da fase 1, 2 e 3. Essas obras de produção têm partes dos produtos. Então, uma parte dos produtos está sendo produzida na obra de produção 1, outra parte na 2 e outra parte na 3. Então, eu separei cada fase de produção ou cada fase de liberação do meu projeto em obras de produção específica. Todas elas geradas a partir da obra estágio, todas elas geradas a partir da obra principal. Então, eu consigo selecionar uma determinada obra de produção aqui e gerar a integração só dos itens daquela obra. Então, aqui a obra está calculada, o peso já está menor, porque eu deixei alguns produtos para as outras obras de produção. E a gente tem uma situação de alguns clientes que gostariam que as obras, quando eu faço uma integração de uma nova obra de produção, essa validação que a gente acabou de mostrar, esse aproveitamento dos documentos que já existem, não acontecesse entre as obras de produção, acontecesse apenas dentro da mesma obra de produção. Então, vamos supor, a partir dessa obra de produção 1, eu gero a integração de estoque, são geradas as solicitações de compra de materiais, e então o comprador opta, ou o técnico opta por comprar alguns produtos determinada na minha obra de produção 1. Se eu tenho itens em comum, no momento que eu realizo a integração da obra de produção 2, a obra de produção vai enxergar que eu tenho itens disponíveis no estoque e vai fazer o aproveitamento desses materiais e vai gerar solicitação de compra em quantidade menor. Então, ele faz esse aproveitamento de materiais de uma obra de produção para outra, sempre olhando para o projeto.
mas mesmo entre as obras de produção, ele faz esse aproveitamento. Em alguns casos de alguns clientes nossos, eles gostariam que não fosse gerado esse aproveitamento. Ou seja, que quando eu faço a integração da obra de produção 2, que ele gere a solicitação de compra completa, que ele gere toda a necessidade de materiais, não faça o aproveitamento do que estava na solicitação de compra 1. Para que isso funcione, nós temos no Factory um parâmetro, é o parâmetro número 302, que é o parâmetro que vai fazer com que o aproveitamento não ocorra entre os estágios. No Factory, as obras de produção são classificadas como estágio. Então, sempre que você vê estágio do projeto no Factory, é a obra de produção da qual aquela integração, a partir da qual aquela integração se originou. Então, com esse parâmetro 302 checado, o aproveitamento entre as obras de produção não vai acontecer. Com o parâmetro desmarcado, o sistema vai olhar a obra inteira. Com o parâmetro marcado, ele vai olhar cada uma das obras de produção. Então, eu tenho um estabelecimento preparado aqui com esse parâmetro checado. Então, ao invés de integrar para o estabelecimento fabricante de esquadrias, eu vou fazer a integração aqui para o estabelecimento fabricante por estágio, para que a gente dê uma olhada como que isso funciona na prática. Então, vou selecionar aqui a opção de estoque. Os perfis estão todos com origem comprado, natural e beneficiado, que é a origem padrão. Vou deixá-los dessa forma e vou clicar aqui em exportar para gerar solicitações de compra nesse meu fabricante por estágio. Então, está processando a integração. Ok. Agora, eu vou voltar lá para o Factory. Em compras, solicitações de compras. Vou consultar as solicitações de compra do outro estabelecimento. No momento que eu acessei o Factory, eu selecionei o estabelecimento fabricante de esquadrias. Então, por padrão, ele está trazendo esse estabelecimento na tela. Mas eu vou trocar para agora enxergar as solicitações de compra do fabricante por estágio. Vou selecionar essas solicitações de compra que foram geradas agora nessa meu outro estabelecimento, a partir dessa obra de estágios. Como as obras são muito similares, são geradas as mesmas 62 solicitações de compra, só que em quantidades menores, porque eu diminuí a quantidade que está sendo produzida nessa minha primeira obra de produção. Eu vou marcar aqui esses itens e vou finalizar todas essas solicitações de compra. E vou avançar um pouquinho aqui no Factory, no processo de compras, porque eu vou fazer a compra desses itens em uma quantidade bem maior do que é necessária. E depois nós vamos voltar no SEM e fazer a integração da segunda obra. Então, quando eu fizer a integração da segunda obra de produção, lembrando, com o parâmetro desmarcado, o Factory faria o aproveitamento desse material que foi comprado em quantidade maior. Como esse meu estabelecimento está com o parâmetro marcado, quando eu gerar a solicitação, gerar a integração dessa segunda obra, o Factory vai gerar todas as solicitações de compra novamente. Então, vou gerar as cotações aqui. Se você já tiver a tabela de preço definida para os produtos, já tiver vinculado com os fornecedores, você pode gerar a solicitação de compras gerar a cotação através do ações, gerar cotação, ou eu posso aqui na própria tela de cotação, clicar em novo e puxar as solicitações de compra finalizadas.
Então, vou selecionar aqui a condição de pagamento. A quantidade dos perfis, a maior quantidade que eu tenho aqui é 27 perfis. Eu vou aumentar todos eles para 100. Então, eu vou comprar 100 barras de cada um deles. Finalizar essa cotação. E depois de finalizar a cotação, vou para a tela de aprovação. Vou fazer uma única cotação e já vou aprovar essa solicitação de compra. Como o intuito não é a gente dar uma olhada em detalhes no processo de compras, mas sim dar uma olhada em como a integração vai se comportar depois dessa compra que nós fizemos. Eu estou avançando um pouco aqui o processo, não estou entrando muito em detalhes com relação à cotação e ao pedido de compra. Depois vou criar um novo pedido de compra aqui, em compras, pedido de compra. Certo? Estou fazendo a compra completa dos itens aqui. Todos os itens foram cotados, todas as quantidades alteradas para 100. Estou lançando esse pedido de compra. Selecionei um fluxo de caixa qualquer aqui como exemplo. E já vou, inclusive, finalizar esse pedido de compra. Certo? Então, agora voltei para a tela de solicitações de compras, depois de ter avançado o processo. Se eu clicar em atualizar ou em localizar, aquelas solicitações de compra de perfil que estavam abertas aqui, as solicitações de compra a partir das quais eu gerei a cotação, gerei o pedido de compra, elas sumiram aqui da tela, porque elas já foram atendidas. Eu posso mudar o meu filtro por status aqui, falando que eu quero verificar também as solicitações que já foram totalmente atendidas. Então, eu consigo verificar que todas aquelas solicitações de compra, a solicitação ainda na quantidade original, por mais que eu tenha feito a cotação de 100 de cada item, de 100 barras de cada item, a solicitação de compra ainda aparece na quantidade original, mas já aparece atendida. Então, eu tenho uma sobra considerável de barras de cada um desses perfis. Então, voltando lá para o 100, se eu seleciono a nossa próxima etapa de produção, então vou selecionar a obra de produção 2, que é a segunda fase de produção. Em exportar esquadrias para Factory, vou selecionar o nosso estabelecimento fabricante por estágio, a opção de integração de estoque e vou fazer a exportação.
Certo? Está processando a integração. Então, aqui, concluindo, eu consigo acessar o Factory, clicando em localizar na tela de solicitações de compra ou em atualizar para que o sistema carregue as informações dessa nova integração que foi realizada. Eu consigo observar que foram geradas novas solicitações de compra abaixo das que já existiam, novamente com as quantidades originais, novamente com as quantidades que a obra precisa, mesmo eu tendo realizado aquela grande quantidade de compra excedente. Então, o sistema, como são obras de produção diferente, o sistema não está enxergando que eu já tenho 98 barras desse perfil sobrando, porque a primeira obra de produção pediu 2, eu comprei 100. Então, com o parâmetro checado, em obras de produção diferentes, o sistema não vai enxergar, o sistema não vai fazer o aproveitamento entre essas barras. Vou remover o filtro por perfil aqui. E vou clicar em atualizar novamente. A gente consegue visualizar aqui embaixo que agora nós temos na tela 124 solicitações de compra. Ou seja, o sistema gerou novamente aquelas 62 solicitações de compra que já tinham sido geradas anteriormente. Então, se por algum motivo, tecnicamente ou estrategicamente, é interessante para vocês que não haja aproveitamento de materiais, não haja aproveitamento de saldos entre obras de produção diferentes, tem esse parâmetro disponível para que o sistema se comporte desse jeito. Só que sem o parâmetro estar checado, o sistema vai realizar o aproveitamento. Carlos, tem a pergunta aqui da Inês, ela é sobre essa questão dos parâmetros. Onde que estão esses parâmetros para ela parametrizar na empresa dela? Será que você poderia mostrar o parâmetro de 360 e o 302? Colocar aí na tela. O Carlos já vai colocar na tela, vai colocar as imagens. Inês. Então, aqui em cima eu tenho a opção de parâmetros, é o primeiro botão laranja aqui no final dos menus. Acessando esse botão de parâmetros, o sistema vai exibir todas as possíveis configurações. Então, eu posso procurar por um texto, procurar escrever parte da descrição do parâmetro, parte do que eu quero. Nesse caso, eu poderia escrever estágio aqui, procurar todos os parâmetros relacionados a estágio. Ou, nesse caso, como nós já sabemos o número do parâmetro, digitar exatamente o número do parâmetro aqui. Então, eu vou digitar 302, o sistema só vai me exibir esse grupo de parâmetros, de tipo de parâmetros de integração, e dentro desse grupo só o 302, que é o que atende ao filtro que foi realizado. Então, eu vou clicar em editar. Aqui no meu caso, eu tenho 4 estabelecimentos cadastrados. Esse parâmetro só está ativado para um dos estabelecimentos. Se esse parâmetro não está ativado na sua empresa, provavelmente ele vai estar desmarcado. Essa primeira linha em cima ela vai estar em branco. Então, o que eu preciso fazer? Clicar no adicionar, marcar o valor do parâmetro, marcar que eu quero que o sistema se comporte dessa maneira e marcar em quais estabelecimentos eu quero que isso funcione, caso haja mais de um. No meu caso, eu só quero que ele se comporte dessa maneira no estabelecimento fabricante por estágio, e não nos demais. E se for o caso, marco todos os estabelecimentos e clico em gravar. A gente vai dar uma olhada agora em um outro parâmetro similar, que é o parâmetro 360, que é o parâmetro que vai fazer essa mesma situação do aproveitamento de estoque, só que pensando nas etapas. Então, é o parâmetro que vai fazer com que não haja aproveitamento de materiais entre as etapas. Então, eu clico no adicionar, marco o valor do parâmetro e seleciono em quais dos estabelecimentos eu quero que isso funcione. A partir do parâmetro marcado, o
a integração já vai passar a se comportar dessa maneira. Ok. Então, frisando só mais uma vez, para ficar claro para a Inês, qual a diferença do parâmetro 302 e o 360? O parâmetro 302, ele vai fazer com que não haja aproveitamento entre os estágios, ou seja, não haja aproveitamento entre as obras de produção do SEM. Se eu tenho a minha obra dividida em 2, 3, 10 obras de produção e não quero que haja aproveitamento de material entre elas, eu preciso checar o parâmetro 302. O parâmetro 360 é para que não haja aproveitamento entre as etapas. Ou seja, dentro da mesma obra de produção, eu ainda consigo subdividir os itens em etapas e eu posso determinar que eu não quero que haja aproveitamento nem entre as etapas. Então, dentro de uma única ordem, dentro de uma única obra de produção, não há aproveitamento entre as etapas daquela obra de produção. Então, a Inês e os demais usuários aí que estão acompanhando a gente precisam verificar como que é organizada as obras pelo departamento técnico. Se o pessoal organiza as obras, as liberações, as fases são organizadas em obras de produção diferentes, aí é o caso do parâmetro 302. E se elas forem organizadas dentro da mesma obra de produção por etapas, ou mesmo em obras de produção diferentes, mas organizadas por etapa, aí é o caso do parâmetro 360. Legal. Obrigado, Carlos. Respondi, Inês, essa pergunta? Pode prosseguir. Certo? Então, vou acessar o SEM novamente e vou selecionar uma outra obra que eu preparei, duplicando aquela mesma obra, essa nossa mesma obra padrão. Então, eu tenho a obra padrão, nós demos uma olhada no início do nosso vídeo, demos uma olhada agora na obra estágios, e agora nós vamos acessar a obra etapas. Então, essa obra etapas, ela também está fechada com o cliente, só que essa obra etapas tem uma única ordem, uma única obra de produção, que é a obra de produção completa, a PROD 01. E nessa obra de produção, eu fiz a divisão por etapas. Então, eu vou dar um editar aqui na obra para ficar claro para vocês qual foi a divisão que eu realizei. Então, aqui nos dados principais da obra, quando eu clico em editar, onde tem os dados do cliente, os dados da obra, essa primeira tela, eu tenho do lado da aba de cabeçalho, que é a aba onde estão as informações do cliente, a aba de etapas. E nessa aba de etapas eu consigo cadastrar quantas etapas forem necessárias. Então eu primeiro cadastro as etapas aqui e depois vinculo essas etapas a cada um dos itens. Então eu vou deixar como exemplo aqui as 3 etapas marcadas. E vou acessar aqui em cima a opção de itens, para que a gente consiga visualizar aqui os nossos itens dessa obra. Então eu dividi os itens eram o J1, 20 quantidades, J2, 5 e J3, 10 quantidades. E eu dividi eles de acordo com a fase de liberação da obra, de acordo com a liberação diária ou de acordo com a minha capacidade produtiva, eu fui dividindo esses itens em etapas. Então, o J1 eu vou produzir primeiro 10 na fase 1, depois vou produzir 10 na fase 2. O J2 vou produzir 3 na fase 1, depois vou produzir 2 na fase 2, e o J3 eu dividi em 3 etapas. Fase 1 com 5, fase 2 com 4 e a fase 3 só com 1, que por algum motivo tenha ficado bloqueado alguma área, não conseguiu alguma liberação. Então eu fui copiando e colando os itens, fui duplicando os itens e ajustando as quantidades a serem produzidas. E aqui na primeira coluna consigo ajustar a qual etapa cada um desses produtos pertence. Aqui no dados principais, quando eu seleciono qual etapa eu quero, então vou marcar que eu quero apenas a etapa fase 1. Se eu marco lá nos dados principais que eu só quero essa etapa, automaticamente o SEM já vai entender, já vai organizar os meus itens, marcando e desmarcando o calcular só nos itens que fazem parte daquela determinada etapa. Então é importante que todos os itens estejam vinculados a uma etapa e que eu use a opção da etapa, que eu não fique marcando o calcular direto aqui no SEM, marcando e desmarcando o calcular aqui na opção de itens.
mas que eu volte na aba dados principais e marque quais etapas eu quero. Então, eu vou deixar como exemplo aqui só essa etapa da fase 1 marcada. Então, só estão as 3 primeiras quantidades, né, da fase 1 marcadas. Vou fechar e calcular essa obra para que a gente possa realizar a integração e enviar para o Factory só as informações referentes à necessidade de compra dessa etapa. Então, vou marcar a opção de estoque e vou mandar eles para o estabelecimento fabricante por etapa. Posso determinar lá na origem dos perfis, se eu quero os perfis comprados natural e com beneficiamento, ou se eu já vou comprar os perfis direto na cor da obra. E clico em exportar para ele iniciar a integração. Ok, dados enviados. Agora, lá na tela de solicitação de compras, eu vou selecionar o estabelecimento fabricante por etapas. Então, lá no Factory, em compra, solicitação de compras, eu vou acessar a tela, eu vou acessar o estabelecimento, vou aplicar o filtro de estabelecimento do fabricante por etapa, para que a gente consiga visualizar essas solicitações de compra que foram geradas agora. Aí, novamente, até visando facilitar, eu estou usando sempre a mesma estrutura de obra, eu dupliquei essas obras e realizei os ajustes de etapa e de estágio necessário nelas. Então, foram geradas as mesmas 62 solicitações de compra. Vou finalizar todas essas solicitações de compra, avançar um pouquinho novamente com o procedimento de compras. Então, vou cotar esses itens em quantidade maior e vou lançar o pedido de compra para que eles sejam atendidos. Vou pegar como exemplo aqui novamente só os perfis. Então, como eu já tenho a tabela de compras definida a partir da aprovação da cotação anterior que eu fiz, eu vou aqui no Ações, Gerar Cotação. Então, apliquei o filtro por perfis, marquei todos os perfis já com a solicitação de compra finalizada e acessei Ações, Gerar Cotação. As cotações foram geradas. Se eu tiver mais de uma tabela de preço, mais de um fornecedor, aqui o sistema geraria as cotações para cada um dos fornecedores. No meu caso, é um único fornecedor, então ele gerou uma única cotação. Novamente, vou aumentar aqui para 100 quantidades de cada perfil. E vou clicar em gravar. Depois disso, vou finalizar a solicitação de compras. E realizar a aprovação dessa cotação realizada. E finalmente em compras, pedido de compra. Vou clicar em novo, selecionar o participante e importar a cotação.
Ok, então, gravei o pedido de compra. E vou finalizar esse pedido de compra. Então, se nós voltarmos agora lá para a tela de solicitação de compras, ao clicar em localizar ou em atualizar, o status de atendimento de todas aquelas solicitações de compra de perfis mudou para verde, ou seja, todas elas já estão atendidas. Como a tela já estava aberta, o filtro pelo status de atendimento total já estava aplicado aqui. Então, o sistema somente exibiu que agora elas já estão atendidas, já estão todas com status verde. Se eu voltar lá no 100, na minha obra, vou clicar em editar. Então, eu recebi agora a liberação da segunda fase. Nos dados principais, na aba etapa, seleciono agora que eu quero fazer a integração da segunda fase. Então, eu desmarco a primeira e marco a segunda fase. Em itens, o calcular já vai ser alterado automaticamente, com base na fase que foi selecionada. Se eu precisar realizar algum ajuste aqui, com base nessa liberação, algum ajuste de medida, algum ajuste na estrutura do item, posso fazer as alterações que forem necessárias. Depois dos ajustes técnicos, vou fechar e calcular essa obra novamente, agora com os itens da etapa 2. E então, depois disso, acesso exportar esquadrias para Factory, marco a opção de estoque, marco o estabelecimento fabricante de esquadrias, por etapa agora, né? A gente está no exemplo do estabelecimento de etapa. Posso alterar a origem dos perfis, se for necessário. Ok, concluída a integração. Volto lá para o Factory. E novamente posso visualizar aqui as solicitações de compra dessa nova integração foram geradas, apesar de eu já ter aquela compra em quantidade maior. Então, mesmo tendo comprado a quantidade excedente na primeira fase, foram geradas todas as solicitações de compra da segunda fase de qualquer forma. Vou remover o filtro por perfis aqui, como nós fizemos com a de estágio. E aqui embaixo eu consigo visualizar que foram geradas as 124 solicitações de compra. Ou seja, foram geradas as 62 da primeira integração. Aumentamos a quantidade, finalizamos a cotação, a compra e geramos a segunda etapa. E ainda assim o sistema gerou todas as necessidades de compra, mesmo lá no 100, a estrutura estando toda em uma única obra de produção. Então, revisando o que nós acabamos de comentar agora antes de entrar na parte da etapa, é importante entender como que os seus técnicos estão trabalhando com cada uma das obras. Se eles estão disponibilizando as etapas, se eles estão disponibilizando as fases, né, as etapas de produção, as etapas de liberação, utilizando obras de produção, gerando obras de produção diferentes, aí o parâmetro indicado para que essa situação ocorra é o 302. Se os técnicos estão acertando isso através da etapa, estão trabalhando com uma única obra de produção, acertando isso nas etapas, então é o parâmetro 360. E se essa situação não for interessante e você quiser que haja um aproveitamento entre cada uma das listas,
aí não marca nenhum dos dois parâmetros, o sistema sempre vai validar o que está disponível, mesmo que tenha sido comprado em quantidade excedente em uma outra lista, sendo na mesma obra, ele vai fazer o aproveitamento. Ok. Chegamos ao fim, então, de mais um treinamento aqui do Sistema Factory. Carlos, obrigado pela participação, muito obrigado pelo treinamento. Tenho certeza que sanou muitas dúvidas relacionadas a esse processo de integração. Agradeço desde já a cada um de vocês que numa sexta-feira de manhã entrou aqui no webinar para assistir esse treinamento. Peço desculpas, nós tivemos um pequeno problema técnico, tivemos um delay devido ao problema de internet local aqui na cidade, mas nós vamos restabelecer isso para que no próximo webinar você tenha um bom treinamento com uma boa qualidade. Muito obrigado, pessoal. Quero avisar que na próxima semana, no dia 28, quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós teremos mais um webinar sobre a questão financeira. Nós vamos ver o módulo financeiro e algumas particularidades do financeiro. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau.